Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós somos a maior sala de aula que prepara para os concursos de procurador, e isso só é possível porque você está aqui comigo com mais 51.600 pessoas inscritas no canal, fazendo com que os conteúdos que aqui são ministrados, postados, eles possam alcançar outras pessoas. E para isso, quando você faz isso, na verdade, você se torna tão professor quanto eu. Portanto, a hashtag no canal Somos Todos Professores. Deixe seu like, deixe seu comentário. Hoje eu não vou trazer nenhum conteúdo jurídico, hoje eu vou trazer um conteúdo estratégico, como acontece aqui também no canal. O canal é especializado nos concursos da advocacia pública, mas vez por outra eu trago muito conteúdo jurídico, mas vez por outra eu acabo trazendo conteúdo estratégico que faz com que você raciocine, pensa, reflita sobre a sua posição como concurseiro, como estudante, o que você tem feito para atingir os seus objetivos, o que você tem feito de certo, de errado, o que eventualmente você precisa consertar ou o que eventualmente você precisa potencializar. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos conversar sobre a pior banca de concurso que você pode enfrentar, tanto para os concursos de procuradoria, quanto para qualquer concurso, uma vez que o que eu vou tratar aqui não se resume aos concursos de procurador, mas a qualquer tipo de certame você precisa entender o que eu vou falar. Espero que fique comigo até o final e entenda o ponto. Se você pensa que eu vou listar quais são as dificuldades da FCC, VUNESP e SEBRASP, CESP, que praticamente são as organizadoras que dominam os concursos de procuradoria, pelo menos os maiores concursos de procuradoria, eu posso fazer isso em outro vídeo. Eu posso fazer um comparativo sobre as principais características de cada organizadora para que a gente coloque numa mesa e entenda efetivamente qual é aquela que apresenta maior dificuldade na aprovação, levando em consideração as suas características pessoais. O vídeo ele vem tratar, hoje, 2 de abril, de uma organizadora, de uma banca, nesse caso, que é muito pior do que Fundação Carlos Chagas, que é muito pior do que CESP/SEBRASP, que é muito pior do que VUNESP. Trata-se de uma organizadora diferente, de uma banca diferente, mas que é crucial que você seja aprovado nesse requisito para que você possa almejar a aprovação nos concursos da advocacia pública. Espero que você fique comigo até o final e entenda o ponto. De tudo que eu leio, de tudo que eu estudo, e eu estudo muita coisa sobre comportamento humano, sobre desempenho, sobre produtividade, sobre neurociência, eu estudo muita coisa, sou muito curioso, e eu acabo lendo muita coisa sobre isso, acabo acompanhando pessoas que realmente entendem do assunto, embora eu não seja letrado no assunto, eu sou mais um curioso, mas eu retiro muito ensinamento do que eu aprendo com essas pessoas da neurociência, do comportamento, da produtividade, para a minha vida prático-profissional, para a minha vida pessoal, e eu consigo estabelecer estratégias que praticamente fazem com que eu consiga realizar tudo o que eu quero na minha vida de uma forma até simples, eu diria. Mas de tudo que eu leio sobre neurociência, comportamento, produtividade, basicamente existem três escalas no que diz respeito à realização de tarefas. E quando eu falo em realização de tarefas, eu falo em realização de qualquer tarefa na vida. Eu falo de concurso, eu falo de esporte, eu falo de vida saudável, eu falo de trabalho, labor propriamente, eu falo de estudos que não sejam necessariamente para concurso. Existem 3 classes de pessoas no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades profissionais, laborais, sociais, de desenvolvimento pessoal, seja o que for. 15% das pessoas realizam essas tarefas de uma forma péssima, 80% das pessoas realizam essas tarefas de uma forma mediana e 5% das pessoas realizam essas tarefas de uma forma extraordinária. Óbvio que isso é uma média, a depender da atividade, esses percentuais eles variam um pouco para mais ou para menos, mas na média você tem que qualquer atividade humana, as pessoas que se dedicam a ela, 5% exercem aquilo de uma forma excelente e essas pessoas disputam um outro campeonato, uma outra liga, é como se fosse a Série A. 80% das pessoas elas ficam ali desenvolvendo aquela tarefa de uma forma mediana e elas disputam um outro campeonato, como por exemplo a Série B de um campeonato brasileiro. E 15% das pessoas, em relação àquela atividade em média, desempenham aquilo de forma tão péssima que não dá nem para dizer que essas pessoas disputam nada.
elas são péssimas no que fazem, parece efetivamente que elas estão no lugar errado. Isso é uma média, como eu falei. De tudo que eu estudo, tudo que eu pesquiso, tudo que eu consigo encontrar acerca de comportamento, neurociência, produtividade, tudo efetivamente aponta para essas características e esses percentuais que são tratados, inclusive, por autores diferentes, como sendo um limbo meio que, digamos, uniforme no que diz respeito ao desenvolvimento das tarefas humanas. Quem está no P, ou seja, quem está desenvolvendo atividade na função vermelha ou na classificação vermelha, ou seja, quem está pessimamente desenvolvendo uma atividade, normalmente essa pessoa tem uma desorientação. Ela não sabe fazer ou ela faz muito mal feito, de forma que o trabalho, a atividade desenvolvida é totalmente desorientada. As pessoas que estão no M são pessoas que normalmente estão confortáveis com aquilo que fazem. Veja, eu não estou dizendo que essas pessoas estão confortáveis com a sua vida propriamente e as suas realizações, mas são pessoas que desempenham a tarefa de uma forma razoável, mediana, e ali elas se mantêm. E existem pessoas que estão efetivamente desenvolvendo as atividades de uma forma excelente, ou seja, no topo da cadeia alimentar no que diz respeito às tarefas desenvolvidas pelos seres humanos, e essas pessoas elas estão sempre insatisfeitas. Não insatisfeitas a ponto de comprometer a saúde mental, mas insatisfeitas no sentido de saber que elas sempre podem melhorar em alguma coisa. Isso faz parte de um crescimento e de um desenvolvimento pessoal, não chega efetivamente a ser uma doença ou uma patologia, algum problema que tire essa pessoa do seu estado de consciência ou de saúde mental. É uma insatisfação boa, no sentido de saber que enquanto eu vivo, respiro e desempenho uma atividade, eu sempre posso melhorar aquela atividade. As pessoas que estão no vermelho são pessoas desorientadas no que fazem. As pessoas que estão no M são pessoas que, nesse caso, elas desfrutam de um conforto na atividade porque elas sabem o que fazer, mas elas fazem aquilo de forma mediana. Elas não almejam a parte verde, elas não almejam a excelência. Elas efetivamente encontram formas fáceis de desenvolver sua atividade e nessas facilidades elas se conformam. As pessoas que estão na parte vermelha, normalmente, como falei, não têm noções do que fazer. As pessoas que estão na parte amarela, as pessoas medianas, elas muitas vezes preferem atalhos que facilitam o desenvolvimento dessa atividade. As pessoas que estão jogando a Liga dos Excelentes, elas normalmente sabem onde estão se metendo, elas gostam de onde estão se metendo e elas, nesse caso, sabem exatamente o que fazer para continuar com a sua atividade de forma excelente. Essas pessoas aqui não preferem atalhos. Essas pessoas sabem o que é cobrado de cada uma delas para que elas cheguem à excelência e se mantenham na excelência e lá elas ficam. E, como falei, disputam um outro campeonato. As pessoas que estão no vermelho normalmente são pessoas que não são satisfeitas com o que fazem e normalmente reclamam de tudo e de preferência culpam todos menos a si próprio. As pessoas que estão no M não vivem, e esse é o ponto principal, as pessoas medianas, as pessoas que estão no amarelo, elas não culpam, não vivem com a culpa, não se culpam por não serem péssimas, ou seja, elas não vivem com a culpa de serem péssimas porque elas não são péssimas, elas não vivem com essa culpa. Ou seja, a pessoa que está ali no mediano, ela não vive sofrendo porque ela sabe que ela desempenha um bom papel. Então ela não sente culpa porque ela não é péssima, mas elas não pagam o preço para chegar na área verde, elas não pagam o preço para chegar na excelência, elas preferem atalhos, elas vivem no conforto. As pessoas que trabalham na liga da excelência não suportam a mediocridade, e é a primeira vez no vídeo que eu falo essa palavra, e não sabem viver de outra forma que não seja desempenhando com excelência aquilo que se propuseram a fazer. Professor, qual é a pior banca do concurso que eu posso enfrentar na minha vida? A pior banca do concurso que você pode enfrentar na sua vida e que você não vai passar em concurso se você não passar nessa banca é viver na mediocridade. É viver no amarelo. É viver fazendo o que você faz nos estudos para concurso de uma forma mediana.
Se você está assistindo esse vídeo, dificilmente você está no vermelho. Porque quem está no vermelho é tão desorientado que não vai ficar aqui por 10, 15, 20, 8, 9 minutos me escutando falar sobre isso. Provavelmente quem está também no nível de excelência, ou já sabe do que eu estou dizendo, ou está aqui revisando, ou de repente vai se encontrar no E, sem saber efetivamente que estava, mas sabe que faz a coisa certa. É provável que quase que 100% das pessoas, ou muito próximo disso, que me escutem aqui e que estudam para concurso, estejam confortavelmente no M, vivendo nesse caso, sabendo e não sentindo culpa porque não são péssimas estudantes ou concurseiras, as pessoas, mas são pessoas que estão confortáveis com o que entregam no momento acerca dos estudos, mas não é o suficiente para chegar no E. São pessoas que preferem atalhos no que diz respeito aos estudos para concurso, e isso não as leva para o E, porque principalmente os concursos de procuradoria não admitem atalhos. Os concursos eles exigem um conhecimento aprofundado dos assuntos que você vai ser questionado ou questionada na prova. E quem está na mediocridade, normalmente, é como falei, não sente culpa porque não é péssimo, mas não paga o preço para chegar no nível de excelência. E eu tenho, nesse caso, uma má notícia para dizer para você se você vive na escala, na coluna amarela. Igual 80% das pessoas em média quando desempenham atividade. Cada vez mais, isso não é de agora, isso já vem de um tempo, as pessoas que passam no concurso, elas estão na coluna verde. É cada vez mais difícil alguém que é mediano nos estudos para concurso, ou seja, que está na coluna amarela, conseguir passar no concurso de alto rendimento, como são os concursos de procuradoria. Existem concursos aí para M e para E. Existem concursos que são mais fáceis, existem concursos que são mais difíceis. Eu estou me referindo aos concursos de procuradoria. Os concursos de procuradoria são concursos de alto rendimento. Já faz um bom tempo que isso é verdade. É cada vez mais difícil que alguém da coluna amarela passe num concurso de procurador. E é cada vez mais, digamos, constatável que as pessoas que passam nos concursos de procurador, elas estão na coluna verde. E isso eu preciso te dizer porque é fácil notar. Não precisa ser cientista para notar isso. É só analisar. Se você pega os concursos próximos, ou seja, sai 2, 3, 4, 5 PGEs ao mesmo tempo. Se você pegar os aprovados nessas procuradorias, você vai perceber que os nomes dos aprovados muitas das vezes se repetem. E o aprovado normalmente ele passa, o aprovado em uma procuradoria que trabalha, que disputa aí os concursos na coluna verde, ele passa, das 5 ele passa em 3 ou em 4 ou em 2. Se ele está na coluna verde, o nome dele se repete enquanto aprovado em mais de uma procuradoria e ele acaba efetivamente escolhendo para onde vai. Isso nos remete um pouco à ideia de concorrência, que não existe muito. Você precisa entender que concorrência para concurso de procuradoria é um dado falso. Você precisa ser aprovado, nesse caso, numa banca chamada mediocridade para que você saia dela e caminhe para o estágio verde, ou seja, de excelência. Se você fica marcando o passo de reprovação na mediocridade, vai ser difícil você conseguir a aprovação nos concursos de procuradoria ou em qualquer outro concurso de alto rendimento. Tanto é verdade que as pessoas que trabalham aí na coluna verde, elas acumulam mais de uma aprovação, porque elas trabalham no verde, o resultado no verde é colher os frutos daquilo que elas plantaram com excelência durante toda a preparação, ou pelo menos boa parte dela, e esses frutos, quando são colhidos, eles são colhidos com mais de uma aprovação. Quem trabalha no M, normalmente não passa, normalmente fica no M, ou desiste, ou não passa, ou só passa quando percebe que está faltando alguma coisa, que é justamente o transporte do amarelo para o verde, do medíocre para o excelente. Então, mediocridade é justamente trabalhar na linha média do que todo mundo faz. Se você pega o percentual dos aprovados em concurso público,
Você vai perceber, inclusive, que o percentual de aprovados em concurso público em relação às pessoas inscritas normalmente é menos de 5%. Então eu posso até te dizer ainda que as pessoas que estão aqui nos 5% estudando para os concursos de procurador, elas estão disputando entre si. As pessoas que estão no M normalmente são pessoas que engordam a lista de inscritos, representam números no concurso e normalmente não passam. E as pessoas que estão no P são tão desorientadas que nesse caso também apenas engordam a lista, o número de inscritos nos concursos da advocacia pública. Então esse vídeo te mostra que mais do que enfrentar CESP, FCC, VUNESP, você precisa enfrentar, se for o seu caso, a sua mediocridade para saber o que é que você está fazendo nos seus estudos. E aí essa análise é pessoal, óbvio que eu estou tratando aqui do aspecto geral, não pessoal. O que é que você está fazendo nos seus estudos que te deixa aqui na coluna amarela e que te impede de ir para a coluna verde. E enquanto isso for uma realidade, eu não estou dizendo que é impossível, mas eu estou dizendo que é muito difícil se manter na coluna amarela e passar nos concursos de procurador. Então, a dica de hoje é: vença a mediocridade. Como você vai fazer isso? Depende do seu caso concreto. O objetivo do vídeo é que você analise efetivamente em que coluna você está em termos de preparação para concurso. Vermelho, amarelo ou verde. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.